Olá a todos que porventura assistirem a esse vídeo. Esse é um projeto de pesquisa que elaboramos para a disciplina Metodologia Científica do professor Antônio Balbino Neto, disciplina essa que pertence ao curso de Direito da Universidade Estadual de Goiás, campus Pires do Rio. O tema que escolhemos foi Homicídio Intrafamiliar no município de Pires do Rio, 1980 a 2020. Os integrantes do grupo: Pedro, Maísa, Bruna, Maria Eduarda, Maiara, Romário, Gonçalves, Andréia, Leandro e Ana Joaquina. São esses os componentes do grupo. E o trabalho foi escolhido pela sua relevância, pela importância do tema, por ser um tema técnico, jurídico e também de grande impacto social, e pela ocorrência relativamente maior, estatisticamente falando, desse tipo de crime no município de Pires do Rio. Resumidamente, a análise será a ocorrência do crime intrafamiliar de homicídio entre 1980 e 2020, tecendo considerações socio-jurídicas a respeito da dinâmica da atividade investigativa policial e da instauração do inquérito penal pelo Ministério Público e atuação do Poder Judiciário, bem como os efeitos desse tipo de crime na sociedade e nas famílias envolvidas. Basicamente, iremos analisar o fenômeno do homicídio intrafamiliar em sua origem, na sua consumação e, posteriormente, a questão técnica, jurídica e processual do tratamento desse crime junto ao Poder Judiciário e à autoridade policial, com vistas a tecermos considerações a respeito da aplicabilidade da justiça. Buscaremos, através das informações quantitativas existentes no arquivo judiciário e policial, os aspectos socioeconômicos e a contextualização de cada evento, de sua ocorrência enquanto fato criminoso ao seu julgamento em definitivo no tribunal do júri. Analisaremos o contexto de cada crime e o reflexo desse arcabouço na pena propriamente dita, com vistas a mensurar a eficiência da justiça e traçar conjecturas futuras em relação ao papel do Poder Judiciário. Introdutoriamente, nós vamos fazer uma análise quantitativa e qualitativa dos dados de homicídio em Pires do Rio, buscando contextualizá-los, considerando sua forma de ocorrência no seio de uma família e entre as pessoas com laço de parentesco, considerado um dos laços mais sólidos na sociedade. O homicídio é, em si, um ato de grande impacto social. Quando esse crime acontece com a autoria de alguém de uma família e a vítima de alguém pertencente a essa mesma família, com certeza o contexto social se torna ainda mais relevante e o choque que isso provoca em uma comunidade pequena é maior. Por isso a relevância do tema que escolhemos. Pires do Rio possui uma taxa de homicídios maior que as cidades goianas de mesmo porte. Esses dados eles estão disponíveis na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás e também na delegacia municipal e fórum municipal. O homicídio intrafamiliar é particularmente relevante por apresentar um contexto em que vítima, autor e fato criminoso coexistem no mesmo ambiente com laços de parentesco. Nesse sentido, a busca é, num primeiro momento, por identificar todos os homicídios intrafamiliares que ocorreram em Pires do Rio no período de 1980 a 2020, caracterizando o percentual deles em relação ao percentual total de homicídios. A origem do crime de homicídio remonta à origem da própria humanidade, constando inclusive em mitos religiosos. Todo mundo aqui conhece a história de Caim e Abel. Todavia, sua ocorrência entre membros de uma mesma família é particularmente chocante para as vítimas na família que perdem um ente querido e ao mesmo tempo não possuem um autor de um crime considerado bárbaro. Não é incomum a mesma família depor, tanto no momento da defesa quanto na acusação, em sessões de tribunais de júri carregadas por um grande apelo comotivo. Portanto, os conflitos familiares e as estruturas de poder subjacentes à organização das famílias é um fator relevante para a análise do homicídio, devendo ser, dentro do possível, considerada neste trabalho. A metodologia é uma análise do contexto em que um crime é feito, socialmente falando, com possíveis antecedentes fatuais e uma dinâmica de alteridade para com as vítimas, agressores e atores afetados, ou seja, no sentido de tentar entender, relativizando
o crime dentro do contexto em que ocorreu. E, em seguida, uma análise dos desdobramentos processuais e criminais com o acompanhamento da execução penal. A parte de acompanhamento técnico, da instauração do inquérito até a elaboração da sentença. A ideia é delimitar as diferentes etapas e impactos no crime de homicídio quando ocorre em uma família e tendo como autor um membro dela, ou seja, o impacto do homicídio que é praticado por parentes. A pesquisa será feita com um método qualitativo e quantitativo, com a busca dos arquivos da delegacia, polícia e tribunal de justiça, com vistas a construir o contexto em que o crime foi realizado, considerando a dinâmica familiar, a realidade processual subsequente com os implicadores de natureza jurídica e as consequências, com vistas a encontrar resposta para a questão: a justiça foi feita? Adotaremos um método de pesquisa análogo ao estudo Radiografia dos Homicídios por Violência Doméstica contra a Mulher no Distrito Federal, feito pelo Ministério Público do Distrito Federal. Essa é uma pesquisa método misto do quantitativo e qualitativo de recuperação e análise de dados. Essa estratégia metodológica é adequada para pesquisas de cunho exploratório e descritivo de fenômenos de larga magnitude, como é o objeto dessa pesquisa. Na etapa quantitativa, os dados processuais coletados serão tabulados e submetidos a uma análise estatística de modo a permitir a representação condensada das informações processuais. A seguir, realizaremos um levantamento quantitativo dos dados, qualitativo dos dados, orientado pela técnica da teoria fundamentada, em que se baseia a formulação de teoria a partir de dados coletados no estudo. Nesse método qualitativo, coleta de dados, análise e teoria mantém uma conjugação que estrutura as diferenças das fases de pesquisa, desde o desenho do instrumento até o momento final da apresentação dos resultados. A fundamentação teórica é o trabalho feito pelo Ministério Público do Distrito Federal, que dá as orientações do passo a passo que devemos fazer em Pires do Rio para a compilação e análise dos dados. Nosso recorte histórico é de 40 anos, de 1980 a 2020, englobando um longo período e uma vasta amplitude de dados e contextos sociais, de modo a tornar amplas as considerações relativas ao contexto do crime e também os efeitos processuais. Todavia, esse universo ampliado é interessante na aplicação quantitativa de métodos de análise por fornecer um aporte robusto de dados, principalmente os processuais. O levantamento processual será feito junto à Delegacia de Polícia e o TJGO, Fórum de Pires do Rio, tanto para levantamento das motivações e contextos de execução criminal, quanto para a análise dos desdobramentos processuais criminais. Trata-se do dado mais relevante do trabalho e demandará maior atenção para a compilação das informações. Cuidados éticos. Esse é um projeto de pesquisa documental sobre dados de processos judiciais que, em regra, são públicos. A Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso 9, bem como o Código de Processo Civil, no artigo 1556, asseguram que todos os julgamentos e atos processuais do Poder Judiciário devem ser públicos, com exceção dos casos que estão em segredo de justiça. A Lei de Acesso à Informação, 2527 de 2011, reafirma esses princípios. No caso dos processos analisados, protegidos por segredo de justiça. Então, nós estamos aqui fazendo uma observação ética, que é uma preocupação do trabalho, no sentido de que buscamos números, valores quantitativos, buscamos informações que são gerais e nada em específico, nada direcionado a um crime específico ou a um autor ou vítima em específico, de modo que o tratamento é meramente objetivo. Análise dos dados e discussão. Conforme os dados informados pela Delegacia de Polícia, nós fizemos esse levantamento conversando com o delegado local, ocorreram de 1980 a 2020 247 homicídios em Pires do Rio, sendo 96 resultantes de violência doméstica e ou envolvendo algum grau de parentesco entre vítima e autor. 83% dos crimes são integralmente processados na justiça criminal e 17 não foram integralmente concluídos, crimes sem solução. A maioria das vítimas dos homicídios intrafamiliares são mulheres, praticamente 88% do caso.
Ocorre também entre pai e filho e entre irmãos, respectivamente 6 e 3%. Destaca-se o homicídio de autoria da mulher para com o marido, 1,5%, e que em todos os casos desse tipo, a autora não foi condenada pela justiça, conforme dados levantados junto ao Tribunal de Justiça e Delegacia de Polícia. A informação anterior é muito importante porque dá um perfil do crime que acontece. Para compor o perfil socioeconômico de vítimas e réus, foram coletados os dados relativos à idade, estado civil, cor, escolaridade. Buscaremos o máximo de dados para traçar o perfil social e, eventualmente, tecer conclusões sobre o contexto do crime. Contexto social. Motivações passionais lideram os casos e fazem necessário uma associação do tipo criminal feminicídio, pois a maioria das mulheres maioria das vítimas é mulher e tem vítima com o autor, relação com o autor. As classes sociais em que ocorrem são, em sua maioria, classes populares, mas há notórias ocorrências em classes abastadas, dada a natureza passional dos crimes, sobretudo os feminicídios. Análise dos dados processual. Os inquéritos são montados geralmente com o autor preso. Há casos de evasão do suposto autor, em sua totalidade em casos de feminicídio. A justiça costuma demorar 5 anos para efetivar um julgamento em definitivo. O tribunal do júri tem sido rígido quanto à definição de culpa, caindo sobre os julgamentos em sua maioria o veredito de culpado. As fontes desses dados processuais são o TJGO, Fórum de Pires do Rio. Isso mostra que, preliminarmente, nessa fase de projeto, a maioria dos inquéritos geralmente são feitos com o autor preso, dada a repercussão social do crime. E há um certo rigor do tribunal de júri para esse tipo de crime. Mas isso não significa a solução ou redução dos crimes intrafamiliares de homicídio. Conclusões. Ao final do trabalho, pretendemos apresentar o quadro completo do homicídio intrafamiliar ocorrido em Pires do Rio, mostrando suas características sociais e processuais, considerando os dados existentes. Também se objetiva tecer considerações sobre políticas públicas para minimizar a ocorrência desse tipo de crime e a melhoria e eficiência da justiça para evitar os crimes insolucionados. Como dito, o que chamou a atenção para esse trabalho é o fato de Pires do Rio possuir taxas de homicídios maiores que a média do estado de Goiás. Onde ocorrem as falhas das políticas públicas? O que origina essa taxa maior? É uma das intenções desse nosso trabalho. E principalmente ver a atuação processual e investigativa da atividade policial. Esse é o cronograma do trabalho. Imaginamos a realização dentro de um ano, né? O elemento do trabalho e o cronograma apresentado, no caso, a definição do tema e da metodologia, o levantamento bibliográfico e teórico, que é fundamental para a contextualização social, a informacionalidade e estatística, que é o processar os dados existentes no fórum com relação aos crimes, né? Com o compilamento dos mesmos, a análise social dos dados e a análise quantitativa, que é feita através da comparação teórica e prática dos dados disponíveis com a metodologia teórica e a análise estatística, considerações sobre os dados, que já no sentido de elaborar a conclusão, né, os resultados preliminares, uma revisão teórica, bibliográfica, metodológica e formal do trabalho, para se chegar às conclusões em termos de políticas públicas e, caso o trabalho tenha um resultado positivo, o envio para a publicação. Afinal de contas, é essencial que o trabalho seja publicado. A bibliografia preliminar básica é essencialmente o trabalho do Ministério Público do Distrito Federal, né, e textos legais que constam sobre o homicídio, o feminicídio, a Lei Maria da Penha, projetos de lei, né, e métodos de pesquisa quantitativos e qualitativos em ciências jurídicas. Com isso, pretendemos fundamentar o trabalho numa boa base teórica para que os resultados sejam robustos. Essa é uma breve exposição desse projeto de pesquisa que consideramos ser bastante relevantes para as ciências jurídicas e para o contexto do direito na cidade de Pires do Rio. Muito obrigado, em nome de todo o grupo eu agradeço.